Você mesmo como está em pé, quero convidar você a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 24 até o 34. Nós vamos falar sobre o medo nesta noite. Não falar sobre o medo, mas falar sobre uma resposta ao medo. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 24 até o 34, diz assim: Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Você pode se assentar. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Eu tenho às vezes a impressão até que estamos vivendo tempos mais difíceis do que eu já vivi. E olha que eu já vivi bastante tempo. Tenho mais passado do que futuro, com certeza. E a gente vai olhando e analisando a situação e como o nosso mundo está se desenvolvendo. Pense que a gente vai ter a informação sobre o aquecimento global. Temos a COP30 agora, e a gente ouvindo as notícias, olha, as camadas polares estão derretendo, e isso vai elevar o nível dos oceanos, isso vai aquecer a terra, isso vai fazer com que haja furacões em lugares onde não havia, seca em lugares onde não havia, que haja chuva demais em lugares onde havia seca, e tudo vai sendo mudado, e há uma previsão de que haja um êxodo humano fugindo destas áreas que estão ficando desertificadas, que a quebra de situações da economia do local vai fazendo com que haja êxodos do campo para a cidade, ou deixando lugares antes muito habitados, hoje ficando sem habitação. Há países na Europa que estão pagando para alguém ir morar em alguns rincões do seu território. Antigamente as pessoas nasciam naqueles lugares e, olha, eu vou suceder o meu pai, a minha mãe, na função que existe ali naquela região. Mas hoje, com a globalização, os jovens que moram lá no interior do interior, não é? Descobrem que existe uma realidade tão bela, tão glamurosa, aquilo que alguns estudiosos dizem que o que derrubou o regime comunista não foi a política, foi Hollywood. Os filmes de Hollywood, não é? Passando naqueles países que estavam vivendo com escassez, e daqui a pouco uma caminhonete, não é? Entrava com tudo, estourava os vidros de um supermercado, derrubando aquelas gôndolas cheias da maior variedade de todos os produtos. Aí o pessoal lá dentro da cortina de ferro fala assim: mas existe um mundo assim? Onde as prateleiras estão cheias de coisas, cheias de produtos para a gente consumir? Nós também queremos isso. E hoje os jovens que moravam nesses rincões estão dizendo assim: nossa, mas existe esse tipo de situação, existe esse tipo de facilidade? Não vou ficar aqui não, eu vou também me mudar para um lugar onde esteja
haja mais facilidade de vidas. Você deve conhecer algum colega, algum amigo, alguma família que tem alguém que fala, não, eu não quero ficar nem aqui no Brasil, nem em São Paulo. Eu quero ir para outro país onde eu possa ter mais facilidades. E tem aquele que fala assim, olha, o que vai acontecer comigo quando isso chegar a minha vez? E aí dizem que os jovens, essa geração, está reclamando da minha geração, da sua geração, dizendo assim, olha o mundo que vocês vão deixar para nós. Vocês que trabalharam tanto para conquistar coisas e agora quem é que vai usufruir destas coisas que vocês conquistaram? E aí fica esse medo do futuro. Como é que nós vamos enfrentar o futuro se é capaz de Santos ficar debaixo de água? Porque vai subir o nível do mar. E quem mora na beira do mar vai perder sua casa. Essa economia que não vai conseguir colocar todo mundo dentro dela e suprir a necessidade toda dela. E aí fica assim, esse medo quanto ao futuro. O que será do futuro? Já lhes contei que eu tinha medo de ter filhos. Porque eu falei, e se eu perco o emprego? Como é que eu vou sustentar? Como é que vai passar fome? E eu tinha vontade de ter 4 filhos. Na minha cabeça eu ia ter 4. Não é? Então, esse medo que vai tomando conta, o medo que os jovens hoje têm, alguns jovens têm, alimentam, de não serem capazes de atender às expectativas que sua família nutre a seu respeito. Porque toda família quer ter um médico, né? Vai ter alguém que vai fazer medicina para ser médico. Toda família acha que seu filho vai estudar na USP, vai ser um privilegiado. E os países onde isso é mais desenvolvido, mais reforçado, os jovens se suicidam. 18, 19 anos, 20 anos, não conseguiu entrar naquela faculdade cujos pais fizeram o maior sacrifício para que ele pudesse entrar e ele não conseguiu entrar. A sociedade japonesa tem jovens se suicidando. Na sociedade americana, que a gente olha tanto através de Hollywood, olha, nossa, aquilo lá deve ser o paraíso na Terra. Esses dias eu estava ouvindo um estudioso falando assim, os Estados Unidos não é exemplo, não é modelo para ninguém. É uma sociedade doente, doentia. Jovens se suicidando, se matando, com expectativa de vida de menos de 50 anos, por causa do envolvimento com bebidas ilícitas, alcoólicas, com drogas. E tudo é muito comum, você deve assistir qualquer filme que você assiste, todo mundo fala muito palavrão, todo mundo bebe à vontade, todo mundo faz sexo livre. E tudo isso vai ficando muito normalizado entre nós. E a gente acha assim, nossa, aquele país é que é bom. Esse estudioso falava, olha, o americano médio está nos 5% da população do mundo que mais rica. O americano médio está nos 5% mais ricos do mundo. E eles estão insatisfeitos. Isso é a prova de que, por mais que você tenha todas as condições, isso não te satisfaz. Isso não traz. E eles estão se matando, porque não encontram uma resposta para as suas vidas, porque têm medo de enfrentar o futuro. Quando a gente lê essa história dessa mulher do fluxo de sangue, tão conhecida, da hemorragia, a gente percebe, e o próprio texto fala sobre o medo que essa mulher tinha. Aliás, fala dos dois, tanto do homem que vai atrás de Jesus em busca de cura para sua filhinha, ele fala sobre a questão do medo, desse medo quanto ao futuro. É interessante que Jesus tinha que tratar desse homem que chegou ali, o Jairo, que tinha sua filhinha que estava morrendo. E essa história desta mulher acontece no meio do socorro que Jesus vai fazer para Jairo. Meus irmãos, que coisa tremenda, porque por vezes nós temos medo, somos medrosos ao ir à presença do Senhor, deixamos a intrepidez de lado, porque nós imaginamos que um Deus que tem o universo para cuidar, 7 bilhões de pessoas vivendo nesse mundo, guerras para todo lado, sofrimento para todo lado. Essa semana uma irmã pediu oração no grupo de oração, falou, olha, a mãe está com câncer,
A filha está com câncer e a outra filha foi cuidar das duas, porque em janeiro terminou um tratamento de câncer. Tudo numa família só. Sofrimento para todo lado. Você fala assim, será que eu vou reclamar com Deus e trazer a minha unha encravada para Ele tratar disso? Né? Com tantos e tão grandes problemas para se tratar. No meio desse tratamento de Jairo, né? Jairo, minha filha está morrendo, Jesus, vem depressa, vem cuidar dela. Jesus para cuidar dessa mulher. Isso nos faz lembrar que Jesus está disposto, e eu acho lindo aquela frase, até repostei isso, né? Que diz que exatamente isso, 7 bilhões de vozes no mundo, e Jesus reconhece a sua. Quando você começa a orar, Jesus sabe que é você. É como se Jesus parasse tudo para ouvir você. E aqui a gente encontra Jesus sendo solidário, derramando poder sobre a vida de alguém no meio dos seus afazeres. Você vai se lembrar que Jesus era um homem muito ocupado. Onde ele ia, tinha uma multidão atrás dele aqui. Para onde ele ia, tinha muita gente com muitas necessidades buscando a Jesus. E essa mulher, por exemplo, era uma mulher que estava assim, tomada pelo medo. Ela tinha todos os motivos para ter muito medo no seu coração e ser dirigida por esse medo. Um medo existencial, vou chamar dessa maneira. Um medo quanto ao futuro. O seu futuro estava em xeque. Ela corria risco de vida. A sua vida estava em risco. Você vai ver aí que no texto vai dizendo que ela já havia sofrido muito nas mãos de vários médicos e gastado todos os seus recursos sem sucesso, piorando a cada vez. O verso 25 vai falando isso, não é? 25 e 26. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Agora pensa você, meus irmãos. A gente às vezes quando tem que fazer um tratamento que vai durar 6 meses, 1 ano, uma vez o médico, eu tive uma micose na unha. E fui no médico, o médico falou, olha, você vai tomar tal remédio, tal. Eu falei, tá, quanto tempo? 3 meses? 6 meses? Não, vai 1 ano. 1 ano? Para curar uma unha? É 1 ano. E eu já fiquei fazendo conta. Tem que comprar remédio então todo mês, né? Para aquilo lá, fui fazendo conta e na esperança de ver aquilo sendo tratado, aquela unha que vai aos pouquinhos aparecendo a unha nova, melhorando. Agora pensa o que Marcos registra para nós. Havia 12 anos que ela tinha um problema, que ela convivia com um problema diariamente, ela padecia de hemorragia por 12 anos. Não era uma semana, não era um mês, não era 1 ano, foram 12 anos. Tem gente que não está casado há 12 anos aqui. Tem gente que quando chega a 2, 3 anos, 5 anos, já está assim, ufa, não aguento mais. Ela ficou 12 anos com esse problema. Ela ficou 12 anos vivendo frustrações, porque ela passara sob o cuidado de vários médicos, e cada médico que ela ia, ela tinha esperança de que melhorasse. Mas Marcos registra que ela, em vez de melhorar, piorava. Já fez isso com o médico? Você vai no médico, ele dá um diagnóstico, ele passa um remédio e o remédio não funciona. O remédio não melhora para você. Ah, mas melhorou, fulano de tal tomou esse remédio, ficou bonzinho. Eu tomo, isso não funciona para mim. Já encontrou alguém assim que 12 anos falou, já fui no médico. Eu lembro recentemente de um casal famoso que não podia ter filhos, e eles fizeram uma live, né? E falaram assim, gente, por favor, saibam que todo lugar, a gente já foi em médico, a gente já fez isso, tudo quanto é tipo de tratamento que você imaginar, a gente já fez. Então, por favor, quando encontrar conosco, não indique um médico para nós. Que a gente já fez tudo que era possível. Deus não quis nos dar filhos até agora, então a gente está tranquilo com relação a isso. Porque eles já tinham convivido, já sabiam como era ser frustrado.
Todo tipo de tratamento a gente já fez. Todo médico que nos foi indicado nós fomos. E sabe o que é conviver 12 anos com frustrações? Cada médico que você vai na esperança de que melhore. E pior, em vez de não melhorava, e só piorava. Isso é uma frustração muito grande. Me lembro de uma irmã da igreja, e exatamente eu convivi com ela 12 anos. Fui pastor dela durante 12 anos, na mesma igreja. E foram 12 anos que a sua mãe tinha uma doença degenerativa. E por mais que um grupo de irmãos fosse na casa dela toda semana para fazer orações e culto, e declarar que ela ia ficar curada, que ela ia se levantar e tudo mais, em vez de melhorar, só piorava. Até vir o falecimento dela. Muita frustração. E eu lembro bem, já contei para alguns irmãos isso, que a pergunta que ela trazia para mim sempre era: pastor, por que a minha mãe? Ela falava assim: eu tenho uma tia que é um problema. Aquela mulher é ruim, está saudável. E a minha mãe que é uma santa, morrendo a cada dia, todo dia piorando. Primeira vez que você visita, está sentada no sofá, conversa. Segunda vez já está deitada. Lembro que a última vez assim era dando na boca com uma colherzinha. Só piorando. Eram 12 anos de piora. Minha filha conta que ela trabalha no hospital. E ela falou que estava grata a Deus porque no hospital dela, como é um hospital de reabilitação, ela falou que a absoluta maioria das pessoas entra no hospital, mas sai melhor do que entrou. Pode entrar na maca, sai sentado na cadeira de rodas. Entrou na cadeira de rodas, sai com a bengala, mas sai melhor. De alguma maneira tem algum tipo de melhora. Essa mulher só piorava. Como tá você? A gente até brinca de vez em quando, né? A gente está naquela situação, nem melhora, nem piora. Né? Tá? Não, mas aqui fala, não, está piorando. Está ficando mais difícil. Está ficando cada vez mais complicado. Marcos registra que era 12 anos de sofrimento. 12 anos de sofrimento. Ela havia sofrido muito, porque ela procurava vários médicos, várias frustrações, vários tratamentos, e ela só sofria com isso. 12 anos de gastos. Como eu falei para os irmãos, não brinquei não, falei sério. Quando o médico falou assim, você precisa tomar tal remédio e vai ser durante 1 ano, todo dia. Eu já fui fazer conta. Quanto vai custar esse remédio todo mês? Durante 12 meses. E quanto é que eu vou gastar só com remédios? E depois tem que fazer exame de novo, no meio do caminho tem que fazer exame para saber se o fígado está aguentando o remédio, aquela coisa toda. Eu fui fazer contas de um remedinho. Agora, imagina essa mulher que gastara tudo o que possuía. Ela para um momento e faz assim, deixa eu fazer as contas. Tudo que eu tinha, tudo que eu guardei, a gente não sabe qual era a situação da família dela, mas a Bíblia registra que ela gastou tudo que ela tinha. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais médico, não tinha como fazer outro tratamento. E que foram 12 anos de esperanças que vão se esvaindo. Porque, como diz o texto, ela busca em Jesus, ela ouve falar de Jesus, quando ela já não tem mais nada. Aliás, a melhor maneira da pessoa vir a Jesus é quando ela chega nessa situação, em que ela já procurou todos os médicos, todos os caminhos, todos os tratamentos, já buscou bateu em todas as portas e descobriu que todas elas, nenhuma lhe traz paz. Aí ela vai buscar Jesus. E essa mulher chega exatamente neste ponto, em que ela tem todos os medos quanto ao futuro, porque diante de um problema de 12 anos, frustração atrás de frustração, quando ela começa a descrever a sua situação, ela só está piorando. Ela continua sofrendo dores na sua vida, de todos os tipos, dores físicas, dores emocionais, dores existenciais. Ela não tem mais dinheiro para para cuidar de si. E qual é a situação? Eu tenho medo quanto ao futuro. Imagina que você não tem um plano de saúde e surge uma doença, você fala assim, eu vou cair no SUS,
não sei nem por onde ir. Você fala assim, e agora? Quanto tempo eu vou durar nessa situação? Essa mulher tinha todas as condições para ter medo quanto ao futuro. Meu futuro é incerto. Meu futuro não é seguro. Ela também tinha um medo de exclusão social e de ser banida. Conforme a lei mosaica, que era a lei que vigia naquela sociedade, diz que quando uma mulher tiver o fluxo de sangue da menstruação, ficará impura por 7 dias e quem nela tocar ficará impuro até o entardecer. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto este durar, como nos dias da sua menstruação. E era uma lei tão dura que dizia, se a cama que ela deitar não pode ser tocada. O lugar que ela sentar também não pode ser tocado. E se alguém fizer isso, tocar, vai ficar impuro juntamente com ela o mesmo período que ela. Essa era a situação que ela enfrentava ali. Ela estava quebrando uma lei social, uma lei cerimonial, e ela já deveria estar afastada de todo mundo. Mas ela se aproxima, e se aproxima tentando lidar com esse medo. Porque se alguém souber que eu estou assim, eu posso ser banida. E existem alguns intérpretes, inclusive, que ela poderia ser, ela já devia estar em isolamento, mas que ela podia ser, inclusive, até apedrejada por levar pecado para outras pessoas. Então ela tinha esse medo dessa exclusão social e medo de ser condenada publicamente, receber essa punição legal, que seria, inclusive, até chegar a um apedrejamento, por quebrar as leis de pureza e contaminar outras pessoas com isso. Ela era uma mulher que tinha um medo do presente. Pense comigo, você. Havia uma dúvida, não é? Se eu tocar em Jesus, eu acho que eu sou curada. Mas qual a garantia você tem de que seria curada? Ela não tinha garantia disso. Ela entendia que se ela fizesse isso, ela com certeza seria curada. Mas havia uma incerteza. Porque, meus irmãos, alguém que tem 12 anos de frustrações, o que você pensa na próxima? Não é? Vai ser mais um negócio que você já vai assim dizendo, não sei se isso vai dar certo, não, porque já faz 12 anos que eu estou batendo em todas as portas. Será que essa vai ser mais uma porta que não vai dar em nada? E ela foi nessa expectativa, mas ela não tinha nenhum tipo de garantia de que poderia ser curada. Corria o risco, inclusive no presente, de contaminar Jesus. Agora imagine uma multidão aclamando Jesus, feliz pela presença de Jesus, aí vai uma mulher e contamina Jesus. Não precisava nem ser por causa da lei cerimonial, era capaz daquela multidão apedrejar. A gente estava aqui para conversar, para tocar em Jesus, para ver os milagres dele, para ouvi-lo, e você vem e estraga tudo. Porque além de não ser curada, não tinha essa certeza, ela poderia contaminar Jesus também. Todas as situações de medo. Mas nós entendemos que Jesus é a resposta ao medo. Essa mulher continua com medo até depois, né? Porque diz que depois que Jesus fala sobre o poder que saiu dele e insiste em saber quem é que fez aquilo, quem é que tocou, diz no verso 33 que então aquela mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. O medo continuava tomando conta da mulher, porque apesar dela ter sido curada, quem poderia atestar que ela havia sido curada era o sacerdote. Ela teria que ir até um sacerdote para mostrar que havia sido curada. E é ela que vai, com medo ainda, das reações que poderiam vir, inclusive do próprio Jesus.
Agora, qual é a resposta a esse tipo de medo que vai tomando conta de nós? Esse medo quanto ao futuro, esse medo quanto ao nosso tempo, esse medo que toma o nosso coração quanto às frustrações. Medo, inclusive, meus irmãos, que está entre um dos itens, medo quanto ao futuro, que está entre uma das características, dos itens que marcam o suicídio entre as pessoas. O medo, o que vai acontecer comigo na minha velhice? Será que eu vou ter quem cuide de mim? Será que eu vou ter condições? Os mais velhos, a coisa que os mais velhos mais falam assim, eu não quero dar trabalho para ninguém, não quero ficar... E a gente acha que vai dominar esse tipo de futuro. Esses jovens que têm medo... Olha, nós temos aqui entre nós jovens adolescentes que já estão se preparando para o vestibular e aquele medo no coração. Será que eu vou tirar 892 pontos? E a nota de corte foi 894. Por causa de 2 pontinhos eu não entrei. E o medo de se frustrar, de frustrar a família. Item ou uma das consequências que leva jovens ao suicídio. E Jesus, como resposta a este medo. Vamos prestar atenção então no que a palavra de Deus vai mostrando a respeito disso. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que nós precisamos ir a Jesus. Aquela mulher já tinha gasto tudo o que podia em outras portas. E aqui eu não quero menosprezar o valor da terapia que você faz. Os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, os psicanalistas, todos eles são importantes. Mas se você é crente, você não pode abrir mão de ir a Jesus. Tá? Então vá ao seu psicólogo, tome o remédio que o psiquiatra mandou, não tem problema. Faça a orientação que o teu médico deu, já contei para os irmãos, essa semana eu estava falando sobre isso, que eu fui tomado pelo medo. O medo às vezes é bom porque a gente se cuida, vai para o caminho certo, né? Quando eu falei assim, vou morrer, eu não quero morrer, tenho medo de morrer, não é? Não tenho medo da morte, mas tenho medo de morrer, eu acho que tem muita coisa para fazer ainda. E quando surgiu essa possibilidade, movido por não quero morrer, vai andar de bicicleta, vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua saúde, vai plantar rosa, vai espairecer, vai se alimentar melhor. Todos esses caminhos que o medo nos leva. Mas sabe, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que o que foi me preservando durante este tempo, que eu não tinha consciência de que tinha esse problema, foi falar com Jesus. Porque tinha momento que eu sabia que eu estava assim, com a cabeça cheia. Quem é que não sente o coração ficar com taquicardia, né? Que você sente que o peito está batendo mais forte, não é? Você não sente dor de cabeça, o que você faz? Respira fundo, vai orar, vai pedir a Deus paz, porque o que a gente sabia, o que essa mulher sabia, ela ouviu falar de Jesus. E foi por isso que ela buscou a Jesus. Ela não ouviu falar mal de Jesus. Ela ouviu falar o que Jesus vinha fazendo, e por isso ela foi na direção de Jesus. E é pelo que ela ficou sabendo a respeito de Jesus que ela o buscou. E é pelo que eu sei a respeito de Jesus, sei das promessas que ele faz, sei dessas lembranças que o texto bíblico nos diz. Olha, vocês valem mais do que muitos passarinhos. Então, se não tem passarinho caindo, morto, sem que Deus saiba, ele também não vai me deixar cair morto sem saber. Está cuidando de mim. Se nós cantamos aqui que nós temos um lugar no coração de Deus, eu preciso me valer disso. Eu preciso compreender estas verdades para ir na direção de Jesus, na expectativa de que Ele faça algo por mim, porque a promessa de Deus é esta. Não se preocupem, porque vocês valem mais do que muitos passarinhos. Eu cuido dos passarinhos e das flores, vou cuidar de vocês. E é por causa destas coisas que eu sei, olha, o Senhor prometeu que se eu for em oração ao Senhor, levar todo tipo de ansiedade diante do Senhor, pela oração, pela súplica, com ação de graças, a paz de Deus que excede todo entendimento vai dominar meu coração. Isso não é história da carochinha.
Isso é uma experiência que a gente vive. Aquele coração com taquicardia acalma. A mente que está perdida nos seus pensamentos em busca de uma solução de onde se apegar é alcançada pela presença do Santo Espírito de Deus, trazendo paz. As nossas dúvidas, as ansiedades, os medos que nos tomam, eles são retirados e os nossos pés são colocados sobre uma rocha. Uma firme rocha que é Jesus. E foi porque ela sabia de algumas coisas de Jesus que ela foi a Jesus. Então, meu irmão, quando você estiver com medo, descubra quem é o seu Deus. Busque saber quais são as promessas que Jesus tem para você. Antes de ir atrás dos ansiolíticos, do Prosecco, dos prazeres, das mentiras, das drogas, dos prazeres deste mundo, em busca de alívio. Eu preciso conhecer as promessas de Deus. Elas vão me levar até Jesus, pelo que eu sei. E é por isso que tem tanta gente. Às vezes eu mandei não sei nem chamar se é meme, aqueles videozinhos curtos, né, de um programa de televisão. E 3 pessoas discutindo, eles estavam fazendo uma bagunça. Quem é a mulher que era estéril? Era Sara, era Ana, mas aí casaram Sara com Abraão, Sara com Abraão, Ana com Abraão, fizeram uma bagunça tão grande. E aí mandava assim embaixo, né, olha, a discussão de quem não vai na escola bíblica dominical. Eles não sabem informação nenhuma, mistura tudo e não encontra solução para os seus problemas, porque não conhece a palavra de Deus. Porque na hora que a gente conhecer a palavra de Deus, ela vai nos levar até Jesus. E Jesus é aquele que tem poder. Sim, meu irmão. Poder para tirar o medo. E olha, quando a gente pensa que a gente precisa ir a Jesus, como essa mulher foi a Jesus, pelo que ela sabia a respeito de Jesus, ela vai com fé. Meus irmãos, não é possível crescer na vida cristã, não é possível que haja progresso espiritual sem fé. Você lembra do escritor aos Hebreus dizendo o seguinte, olha, ele abre o capítulo 11 de Hebreus dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se há uma promessa no Antigo Testamento que é gloriosa, é quando o salmista diz assim que Deus jamais despede decepcionado aquele que nele confia. Isso é glorioso. Mas você vai confiar por quê? Você precisa conhecer esse Deus para poder saber o que você pode esperar dele. Essa mulher foi a Jesus porque sabia, e ela foi com fé. E quando se trata disso, meus irmãos, sem fé é impossível que haja progresso espiritual. E é melhor, vou falar de novo, parece fica uma cacofonia, mas é melhor fé demais do que fé de menos. É melhor aquela pessoa que crê demais e você fala, toma, espera, não vá com essa expectativa, presta atenção no que você está querendo. Mas essa pessoa que tem anseio, que tem expectativa, que está disposta a buscar, é este tipo de expectativa que Deus vem responder. Aquela pessoa que tem dúvida de tudo, eu não sei, mas será que Deus quer? Não, mas eu sou pecador, mas eu não sei. E esse tipo de dúvida não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente vai a Deus, vá com expectativas de receber resposta de Deus. É no Sermão do Monte, vamos lembrar sempre que o Sermão do Monte é uma compilação de vários ensinos de Jesus, que Jesus repetiu diversas vezes. Por isso que Mateus juntou tudo ali e falou, isso aqui é um ensino que Jesus repetiu diversas vezes. E é ali que ele fala para nós assim, olha, batam que vai se abrir. Busque que você vai achar. Peça que você vai receber. Se você, sendo mau, sabe dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então a gente precisa ter essa expectativa, precisa ter fé. E essa mulher vai com fé. Vai. Você pode dizer assim, que mulher doida, meu.
se tocar só na orla. Mas ela tinha esta fé, essa expectativa de que Jesus poderia fazer isso. Os estudiosos, a medicina, a ciência moderna, ela admite que nós temos uma aura, um poder que envolve o nosso corpo. E eles falam que as pessoas mais desenvolvidas, inclusive, influenciam quem está ao seu redor em até um raio de 4 metros. Vamos lembrar que o nosso Jesus, ele chamou Jesus, o Cristo. Cristo é um título, não é sobrenome de Jesus. Jesus, o Cristo, significa que ele é o escolhido de Deus, o ungido de Deus, aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Jesus lembra da sua humanidade e Cristo lembra da sua divindade. E o nosso Jesus, quando se vestiu da nossa humanidade, viveu todas as nossas experiências, menos o pecado. As tentações, inclusive, ele viveu, menos o pecado. E é nessa experiência que ele percebe que alguém foi abençoado pela sua presença, que alguém foi abençoado por tocar nele. É esta mulher que recebe de Deus bênçãos que não estavam programadas. Lembra que Jesus está indo cuidar de Jairo e da sua filha. Ele tem outro propósito. Mas no meio do caminho há alguém que tem uma necessidade, que crê, que pede. Imagine que a gente estivesse fazendo um culto de Natal. Tudo decorado, os cânticos, tudo bonito para falar do Natal. E entra alguém aqui com um problema que não tem nada a ver com o Natal. Essas festividades todas, o meu coração está perdido, ansioso, triste. Eu tenho um problema assim do tamanho do mundo para resolver. E esse povo da igreja todo feliz de celebrar o nascimento de Jesus. E a gente sai, vamos dizer assim, que a igreja sai feliz porque fez uma grande celebração de Natal. E a gente não sabe que lá no meio dessa turma que estava na igreja naquele dia, alguém foi abençoado por um tema que não tinha nada a ver com aquilo tudo que nós programamos, com aquilo tudo que nós procuramos fazer ali. Foi o que essa mulher experimentou da parte de Jesus. O Jesus humano, o Jesus que vive a nossa situação, abençoa pessoas mesmo sem ter consciência plena. Lembra que Jesus ia orar? Gente, mas se Jesus é um com o Pai, se ele é o filho amado do Pai, por que ele tem que orar e buscar comunhão com Deus, e buscar sabedoria de Deus, e desejar o poder de Deus? Porque ele está a nos ensinar que a humanidade é assim. E aquele Jesus que se veste da nossa humanidade, busca comunhão com Deus, sendo ele o próprio Deus. Ele que experimenta aquele abandono na cruz do Calvário, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou aqui na hora H do dia D da vontade de Deus, a cruz que divide toda a história, e Jesus, quando está ali, ele se sente abandonado pelo Pai. Porque é a experiência que nós vivemos. Quando a gente aprende a obedecer a Deus, às vezes abrindo mão, inclusive, dos nossos desejos, e fala assim, eu vou ser submisso a Deus, e você obedece a Deus, segue a vontade de Deus, e termina essa experiência de ser obediente a Deus, e fala assim, nossa, eu não senti nada de diferente. Parece que ficou um vazio até no lugar da minha experiência com Deus. Porque quando a gente chega no centro da vontade de Deus, só existe espaço para a glória de Deus. E é quando o ser humano se sente vazio, parece que abandonado, parece que eu esperava assim, ser obediente a Deus e ser colocado sobre um pedestal. Você é o vencedor, toma aqui você vai ser chamado de o crente do mês, né? Um quadrinho. Não, e você se sente vazio. Parece que abandonado por Deus.
essa mulher experimenta o poder de Deus. Meu irmão, pode ser que você entre cheio de medo aqui, e você vai experimentar o poder de Deus que vai fazer algo em você. Quando Paulo fala aos Coríntios sobre as curas, que é um dom de cura, ele não fala só sobre cura física, inclusive porque ele fala sobre dons de curas. Vários tipos de curas acontecem na vida da igreja, no ambiente da igreja, no ambiente do culto, enquanto a igreja adora o Senhor Jesus. Sim, pode haver curas físicas, curas de doenças que estão no corpo. Por vezes não acontecem porque as pessoas têm medo de pedir, têm medo de que aconteça. Lhes falta a fé desta mulher de pedir: Senhor, eu preciso da cura, eu quero a cura física. Existem curas emocionais. Essa mulher que estava há 12 anos vivendo em frustração. Irmão, depois de 12 anos sendo frustrada, quero dar aqui um exemplo simples. Imagine que faz 12 anos que você está tomando fora. Toda menina que você vai pedir namoro te dá um fora. Ou um rapaz que você vai pedir te dá um fora. Como é que você vai pedir para o próximo? Já na expectativa que não vai ter. Mas Deus quer curar estas coisas. Curar a mente. Curar o nosso coração. Tocar de uma maneira gloriosa em nós. No último encontro dos jovens, nós tivemos o privilégio de ouvir o testemunho do irmão Ed Wilson, contando como foi que Deus o alcançou e como foi que Deus o curou de maneira milagrosa, instantaneamente. Porque Deus continua fazendo exatamente o que fez na vida desta mulher. Então, para que a resposta ao nosso medo é ir a Jesus, baseado naquilo que Ele apresenta na sua palavra. É ir a Jesus com fé, com expectativa. Ir a Jesus de maneira objetiva, no sentido de que o que é que eu quero de Jesus? Dizem que, Tiago nos fala que às vezes a gente não recebe alguns pedidos porque a gente não sabe pedir. Alguns pedem mal para os seus próprios prazeres, mas tem gente também que pede assim qualquer coisa, não sabe o que está pedindo, o que está desejando, o que está esperando, não tem uma expectativa correta a respeito disso. Essa mulher sabia muito bem o que eu queria. Lembra que Jesus também faz essa pergunta para o cego Bartimeu, né? Tá, você está gritando aí e tal, sabe quem eu sou, que eu sou o filho de Davi, não é? O prometido, a expectativa que Israel tinha. O que você quer que eu faça? Deixa eu ver, pensa aí, olha, eu estou com um problema aqui com a minha maca, esse ponto onde eu estou aqui pedindo esmola não está sendo muito bom. Ele não tem dúvida, eu quero ver. Então nós precisamos ir a Jesus pedindo isso. Senhor, me tira o medo. É interessante que ela vai a Jesus e quando Jesus questiona, olha, saiu o poder de mim, você está sendo abençoado. Quando Jesus questiona a ela, ela vai, mesmo com medo, tremendo de medo, com muito medo, contou-lhe toda a verdade. Essa semana eu dou aula na segunda-feira, a minha classe, a gente estava conversando sobre dons, ministérios, e tinha um irmão da classe falando sobre vigília de oração, né? Eu falei, olha, às vezes eu fico incomodado quando a gente faz uma vigília de oração e passa a noite inteira sem orar. A gente canta, a gente prega, ensina, a gente enche a cara de café para não dormir e fica assim numa expectativa de dar 6 horas para a gente poder ir para casa dormir. Não é? Então, às vezes eu fico assim, será que vale a pena fazer isso? Se a gente não está concentrado em orar, em falar com o Senhor? Será que é melhor a gente orar enquanto está acordado e vai dormir na hora que todo mundo dorme? Em contrapartida, tinha um irmão na classe, falou, não, pastor, eu gosto de orar, eu vou no monte, a gente fica assim, às vezes a gente faz a semana inteira, vigília de oração no monte. Eu falei, então,
E aí a gente, para entender os dons, porque como eu não tenho essa tendência, não me é... Então eu nunca vou no monte. Agora o irmão que gosta disso, ele vai toda semana no monte. A gente precisa aprender a equilibrar estas coisas e ser capaz de chegar a Jesus e falar a verdade. Senhor, eu estou tremendo de medo. A gente precisa ir a Jesus e falar a verdade, toda a verdade. É só quando a gente se desnuda diante de Jesus, desnuda a nossa alma diante de Jesus, que Ele pode de fato nos tratar. É quando a gente abre o nosso coração diante dEle e fala, Senhor, eu estou incrédulo. Tenho um cunhado mais velho, irmão da Rosângela, que é pastor, e ele passou um período afastado da igreja, então voltou para a igreja finalmente. Ele conta que no começo assim era aquela luta, né? Ele não sabia o que falar com Jesus na sua oração. Então mas na honestidade dele, na sinceridade dele, ele falava assim: Senhor, eu não presto. Era o jeito que ele falava de si mesmo. E ele aprendeu que ele tinha que acordar bem cedo, entrar num lugar secreto. Então ele falou que ele ia para o banheiro da casa, e muito cedo, só que aí ele acabava com sono, dormia no banheiro, daqui a pouco acordava o restante da casa, todo mundo tinha que usar, e aí ele saía de casa frustrado porque ele não conseguiu fazer aquele horário de devocional dele, até que uma hora ele aprendeu a falar: Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu estou com sono, que eu queria ler a Bíblia, mas eu estou com sono. E nós, como esta mulher fez, que foi a Jesus, e mesmo tremendo de medo, contou a verdade. A gente precisa chegar a Jesus. Esse é o privilégio da oração, por exemplo. É poder chegar diante de Jesus e falar: Senhor, eu estou com medo. Senhor Jesus, eu não sei o que é que o Senhor está fazendo. Não sei, não entendo, não compreendo. E pior, eu não gosto do que está acontecendo, como as coisas estão acontecendo. Mas a gente precisa ir a Jesus e falar estas coisas, contar estas coisas a Jesus. Ser honesto diante dele. Você nunca vai ter este progresso espiritual se você não tiver fé, não for honesto diante do Senhor. Falar claramente, porque quando a gente fala que Jesus vem com seu poder ao encontro da nossa necessidade. O cego de Jericó foi curado da sua cegueira. Esta mulher foi curada da sua hemorragia. Zaqueu foi curada da sua idolatria ao dinheiro. Outras pessoas foram curadas da sua incredulidade, do defeito que tinham no corpo, da falta de fé. E esta mulher, quando a gente vai a Jesus, eu quero propor que você faça isso, como eu disse, faça todos os tratamentos que você tem que fazer. São bênçãos de Deus, são meios pelos quais Deus pode te abençoar. Mas não abra mão de Jesus, porque é Jesus que chega para esta mulher e diz assim: filha. Ele a trata de filha. Que saudade de ouvir minha mãe chamar assim: aí meu filhote. Porque eu sei que todo carinho. Ela não teve outro filho. Então o único filhote dela era eu. E quando ela falava assim, ela falava com todo o carinho, com todo o amor do mundo. E quando Jesus olha para esta mulher, que já lhe contou tudo, toda a verdade a seu respeito, Jesus imediatamente a trata de filha. A sua fé nos ligou. É a fé que nos liga a Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Naquele momento em que eu digo eu creio, imediatamente, todo o escrito de dívida que existia contra quem crê é cancelado. E imediatamente é passada uma nova certidão de nascimento. E consta ali a sua filiação. Você agora é filho de Deus. E isso por causa da fé
quando aquela mulher faz isso, Jesus a chama de filha. A sua fé a curou. Sabe, Deus quer fazer algo na sua vida de maneira muito especial. Mas você precisa crer. Você precisa ter essa expectativa de que Jesus vai fazer essa transformação. Você precisa ir a Ele como esta mulher, que tinha alguma coisa que na mente dela era impossível que acontecesse. Porque fazia 12 anos que nada melhorava na sua vida. E de repente entrou Jesus na vida dela. E curou. E transformou. Porque ela teve essa expectativa num Jesus que tem poder para fazer isso. Hoje Jesus quer te chamar de filho ou de filha. Hoje Jesus quer atender a sua expectativa, você que vem com fé. E se hoje Deus falou com você, se você está entendendo que Deus está falando com você, tem tantas outras pessoas, tem tantas outras igrejas reunidas neste momento, celebrando o Senhor Jesus. Mas Ele está olhando agora, nesse momento, para o seu coração. No meio da multidão, dos milhares, dos bilhões de pessoas que existem nesse mundo. Deus está hoje falando com você. E Ele quer chamar você de filho ou de filha. E quer decretar sobre a sua vida que a sua fé o curou. Que a sua fé vai tirar a incredulidade, vai te dar direção, vai envolver seu coração com paz. Veja que Jesus decretou para essa mulher: a tua fé te curou. Esse problema aqui está resolvido, não é? Fique livre desse seu sofrimento, isso aqui está resolvido. Mas quando ele diz assim, vá em paz. Vá em paz. Não importa por onde e as novas circunstâncias que você vai enfrentar. Você agora sabe quem é Jesus. Você agora tem fé neste Jesus que você ouviu falar, mas que agora você tocou. Experimentou pela fé. Então vá em paz, porque agora esse Jesus está na sua vida. Você vai ser acompanhado por Ele, não importa onde você vá, não importa as circunstâncias que você viva. Essa mulher foi curada daquela hemorragia, mas ela veio a morrer. Mas agora existia a paz em seu coração. A paz com Deus e a paz no seu coração. Eu quero dar oportunidade a você nessa noite. Quem sabe Deus falou com você? Quem sabe Deus falou, você é essa pessoa que hoje precisa tocar em Jesus pela fé. Fala com Deus agora, porque Ele quer dispensar poder sobre a sua vida. Não pense que Ele tem tanta gente para atender, que Ele não sabe o que você está falando, o que vai no seu coração.